Eu posso continuar do ponto onde eu parei ou é bom voltar? Voltar um pouquinho, né? Daniela, se puder voltar só um pouquinho, você me perdoa aí, tá bom? Vamos Tá. lá, tá valendo. Então, eu sou Daniela Parente, psicóloga, e vim falar com vocês hoje aqui um pouco sobre saúde mental, né? Sobre o cuidado em saúde mental. E para isso eu vou trazer um pouco das habilidades ou competências socioemocionais. Eu vou explicar mais para frente um pouco o que isso significa, né? Esse nome meio complicado. E sobre alguns recursos terapêuticos, que são formas da gente cuidar da saúde mental. E aí, de início, eu queria propor uma atividade, uma dinâmica, né, online, mas precisaria que vocês pegassem um papel e uma caneta, e no final eu vou dar algumas instruções para vocês fazerem no papel, é bem rápido, é 3 minutos. E no final eu vou pedir para vocês abrirem a câmera e mostrar o resultado dessa dinâmica. Vocês estão dispostos? Acham que é possível? Eu vou precisar que pelo menos alguns participem. Sim, pra mim tá ok. Pra mim também. Então tá bom. Já estão com papel e caneta aí em mãos? Só um minutinho. Tá. Prontos? Então eu vou falar algumas instruções e a única regra, né, eu vou dar as instruções, vocês vão executar e não pode fazer perguntas, tá? Vocês vão fazer o que vocês entenderem da instrução que eu der. Não se preocupem com certo e errado, tá? Então, a primeira instrução é você fazer nessa folha de papel que vocês pegaram um círculo grande. Faça um círculo grande na folha de papel. A segunda instrução, não se preocupem com perfeição, tá? A segunda instrução é, dentro desse círculo que vocês desenharam, façam um triângulo invertido pequeno. A terceira instrução, se estiver muito rápido, só falar, tá? A terceira instrução é, em cima desse triângulo que vocês acabaram de desenhar, façam duas meia-luas. Lado a lado, duas meias-luas. Meia-luas. Antônio quer falar alguma coisa? Tá, a última instrução que eu dei foi... Vou voltar desde a primeira, tá? Caso alguém não tenha pego. Primeira instrução, faça um círculo grande. Segunda, dentro do círculo, faça um triângulo invertido pequeno. Terceira, em cima desse triângulo, né, que vocês acabaram de fazer, façam duas meias-luas lado a lado. Quarta instrução, embaixo do triângulo, façam outras duas meias-luas, só que dessa vez juntas. Bem juntas. E a última instrução, façam 3 traços horizontais na lateral do círculo. Pronto? Manuela quer falar? Quem já tiver desenhado, por favor, abre a câmera. Eu não vou repetir dessa vez, tá, Manuela? Faz quantos você achar que entendeu, porque a minha instrução inicial era que não podia fazer perguntas. Como eu já repeti uma vez, faz quantas você achar, sem problemas. E quem já tiver terminado, abre a câmera
e mostra o que se formou aí, que desenho vocês chegaram. Mais alguém? Peraí, tô entrando pelo celular para eu mostrar. Que o Tá. notebook tá sem câmera. Enquanto isso, Saulo, como é que eu posso fazer para compartilhar aqui uns slides? Daniela, eu acho que você pode pedir para... Você consegue enxergar essa parte de baixo aqui? Eu acho que você consegue compartilhar sem problema algum. Acho que eu achei. Não apresentar agora. É a quarta setinha. Tá, mas é uma janela? Uma janela? Uma guia? Pode ser uma guia. Tá. Mas aí eu perco o que eu tô vendo deles, né? Aí sim, se você tiver uma guia inteira. Ou você pode ser só meia janela. Tá. Eu vou terminar aqui com eles e aí eu já entro. Perfeito. Acho que a maioria já mostrou, né? Vocês conseguiram observar os desenhos dos colegas? Eu vou mostrar agora o meu. Laís vai conseguir? Eu vou mostrar o meu. Ó, segundo as instruções que eu dei, o desenho era esse aqui, ó. Dá pra ver? Um círculo grande, um triângulo invertido pequeno, duas meias luas. Ih, gente, desculpa, eu bem esqueci das orelhas, mas enfim, faltou a orelha. Duas meias luas em cima, duas embaixo e três traços horizontais. Faltou o triângulo, esqueci uma instrução, mas enfim, de qualquer forma, a ideia está valendo. Né? Vocês conseguiram perceber que cada um fez um desenho diferente, né? Segundo as mesmas instruções. E aí, eu vou botar os slides aqui para começar a trazer uma discussão para vocês. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Está começando a apresentar. Você já compartilhou. Falta sua apresentação ainda, Daniela. Aparecendo? Não, ainda não. Você compartilhou só, mas não está aparecendo ainda não. Vai ter que abrir ela aí. Não, abri já. Para mim não está aparecendo. Tenta sair e entrar de novo, então, por gentileza. Sair da apresentação. Apresentação, vamos lá. Ok, está fora da apresentação. Uhum. Deixa eu abrir de novo. Acho que agora vai. Você está apresentando a sua tela, mas não tem a sua apresentação ainda não. Não, é agora que eu estou abrindo, que eu fechei tudo. Abriu para mim, vê se apareceu aí. Não, ainda não. Tá aparecendo? Não, ainda não. Você não quer tentar colocar a tela inteira? Tá, peraí.
Para mim está aparecendo aqui que eu estou apresentando para todos. Mas deixa eu sair e botar a tela inteira. Ah, tá aparecendo para algumas pessoas, eu acho. Não? Tá aparecendo? Não, ainda não. Aparece a sua tela, mas não aparece a tela da sua apresentação. Do slide. Deixa eu então tentar a tela Tela inteira. cheia. Agora sim, começou a aparecer. Foi, mas aí eu não vejo ninguém, né? Vou assim só. Então, vou passar aqui para esse aqui. A gente estava mostrando que eu dei algumas instruções, né? Instruções iguais, vocês não puderam fazer perguntas, e no final cada um deu um desenho diferente, né? E aí, o que eu quis trazer com essa proposta? Né? Mostrar que cada um de nós tem uma individualidade, uma subjetividade, e por isso, cada um entende a vida, né? As coisas que se apresentam da vida, as coisas que as pessoas nos falam, as coisas que a gente passa, cada um entende de uma forma diferente, de acordo com esse repertório interior, né? Com esse aspecto subjetivo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? De acordo com o local que a gente vive, com a família que a gente tem. Então, por isso, cada pessoa compreende, às vezes, a mesma situação de uma forma diferente. Então, você vai ver pessoas que, com a pandemia, passaram de uma forma tranquila, gente que teve bastante dificuldade, sofreu, não se adaptou. A mesma coisa em relação à aula online, né? E a várias outras coisas. E uma coisa importante também nessa dinâmica foi a falta de diálogo. Como eu não permiti comunicação, como cada um estava na sua casa e um não podia interagir com o outro, então não tinha diálogo, não tinha escuta, e isso também acabou dificultando o entendimento. E é mais ou menos isso que acontece, né, na nossa vida, nas nossas relações. Como cada um tem uma individualidade, tem uma forma de ser, de compreender as coisas, de entender o mundo, a vida, a gente, se não se comunica, se não tem escuta para tentar compreender o olhar do outro, né, a visão que o outro tem, a ideia que o outro tem das coisas, a tendência é acontecer essa grande confusão, de cada um compreender uma coisa, uma pessoa falar, a outra entender errado. E isso, quando a gente vai trazendo aqui para o nosso contexto, para o dia a dia, seja, né, dentro de casa, com a família, seja na relação com professores, com amigos, colegas de trabalho, a gente vai vendo isso de uma forma bem clara, né? Às vezes uma pessoa que vem de um outro contexto lida com uma situação que para você é boa de uma forma difícil, sofrida, e vice-versa. Situações que para você é difícil, né, não é fácil de lidar, às vezes para uma outra pessoa aquilo é bem tranquilo. Então, isso tudo, ao longo do tempo, né, e com essa dificuldade também de comunicação que acontece em algumas relações, pessoas que não conseguem ser assertivo, ser claro, falar o que sente, às vezes ter calma, né, para escutar o que o outro está querendo expressar e poder responder, contrapor o que ele está dizendo. Então, quando tem essas dificuldades no diálogo, né, quando as pessoas são muito diferentes, às vezes tende a ter alguns conflitos e algumas confusões nas relações. E aí, somando isso, né, esse contexto ali pessoal do nosso dia a dia, com o contexto da pandemia, né, que a gente está desde o ano passado, tendo que, aí eu vou trazer esse próximo aqui, tendo que lidar com lugares fechados, né, sem poder frequentar, às vezes, a faculdade, a escola, né, o próprio curso MEP, sem poder ter contato social, carinho, abraço, encontrar com os amigos, tendo que se adaptar a essa realidade de estudo remoto, online, que às vezes é muito frio e distante, né, apesar de facilitar em algumas coisas, você não precisa se deslocar, enfim, mas você acaba perdendo muito do contato, do convívio social. Muitas famílias precisaram ficar, né, aglomeradas, juntas, dentro de casa, né, todo mundo trabalhando, não todo mundo, né, mas muitas pessoas tendo que trabalhar
do próprio ambiente ali doméstico, de onde mora, né, as crianças estudando dentro de casa, então ficou todo mundo mais tempo junto, agora nem tanto, mas principalmente mais para o início, quando teve o boom mesmo da pandemia, né? E aí, com isso, alguns conflitos começaram a surgir dentro da própria família, né, de pessoas que começarem a ficar mais estressadas, né, briga, os adolescentes também querendo sair, né, para encontrar os amigos e os pais preocupados, né, com razão por conta da pandemia, e tudo isso gerando, às vezes, muito conflito familiar. Alguns preferem se isolar, né, até para não ter conflito, se isola e sofre em silêncio, calado. Em muitos casos, né, eu não detalhei no início, mas eu trabalho também no judiciário, no fórum. Então, a gente vê também um aumento dos casos de violência doméstica e familiar, justamente por estar todos muito tempo juntos nesse ambiente. Então, uma pessoa que já era agressiva com a família, a tendência é que isso se torne ainda maior, mais frequente. O contexto social, né, de desemprego, de fome, de miséria, e tudo que acabou sendo trazido, né, por conta desse contexto de pandemia e os desdobramentos disso. Então, todo esse ambiente que antes mesmo da pandemia já era estressor, porque a gente tinha que lidar com várias pessoas diferentes, né, nos nossos relacionamentos, e ter essa paciência e essa empatia de escutar, né, de tentar se colocar no outro, juntando com esse ambiente estressor da pandemia, acabou gerando em muitas pessoas essa explosão, né? E quando eu digo explosão, é no sentido de um estresse mais agudo, né, de uma ansiedade mais intensa. Então, às vezes, quem já até estava um pouco estressado, um pouco ansioso, um pouco depressivo, com todo esse contexto, isso tende a se agravar. E aí, esses sintomas, né, do estresse, da ansiedade, podem aparecer tanto por meio de, né, sinais físicos, como dor de cabeça, tensão, dor no peito. Às vezes a pessoa fica com insônia, ou então dorme demais, só quer ficar na cama, não tem disposição para fazer nada. Enjoo, falta de ar, dor no estômago, enfim, taquicardia. Ou sintomas emocionais, psicológicos. A pessoa fica mais irritada, com raiva, né, ansiosa, inquieta, mais triste, às vezes com dificuldade de se concentrar para fazer as atividades que antes ela fazia tranquilamente, desmotivada, um sentimento de esgotamento, né, de cansaço, às vezes com a cabeça muito acelerada, pensando em várias coisas. Então, todos esses sinais e sintomas que eu estou falando aqui, eles podem indicar, né, algum acontecimento estressante que a pessoa está passando. E aí, né, nesse momento, quando a gente já explodiu, quando já teve esse boom, a gente já passou muito tempo sob estresse, aguentando pressão, né, dificuldade de relacionamento, ou uma situação familiar difícil, enfim, ou financeira. Quando a gente passa muito tempo sob estresse, a tendência é que a gente tenha essa explosão, né, entre aspas, isso apareça na forma de um sintoma mais intenso, mais agudo. E aí, quando isso acontece, é sinal que a nossa bateria, né, assim como o celular, fazendo uma analogia, nossa bateria já acabou. Tudo que a gente tinha ali de energia vital, de alegria, de disposição, vontade de viver, né, de encarar algumas situações até difíceis, né, como um desafio, a gente vai desmotivando, vai perdendo energia e se esgota. Quando chega nesse estágio da gente já estar bem esgotada, desses sintomas mais intensos, aí não tem muito para onde correr, né? Tem que cuidar, tem que priorizar a saúde mental e aí buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? Ver se for necessário usar medicação. E aí eu falo isso aqui com muita clareza, até por conta do grande tabu que a gente tem. Então, não tem problema nenhum, né, buscar psicólogo, psiquiatra, pelo contrário, isso é um sinal de cuidado, né? Assim como a gente, quando tem algum problema, às vezes uma dor no peito, procura um cardiologista, quando não está enxergando muito bem,
procura um oftalmologista, nada mais natural que quando a gente sente que está com esgotamento mental, não está se concentrando, está muito irritado, a gente busca um psicólogo, né? Ou também um psiquiatra. Né? O psicólogo, para quem não sabe, é bom já explicar, ele não medica, né? Ele trabalha mais com a escuta, com a fala, com o suporte terapêutico nesse sentido, do acolhimento, da escuta, da fala. O psiquiatra, ele é um médico, então é ele que vai entrar com medicação, né, se for necessário, vai avaliar, e essa medicação, sendo, né, bem indicada, ela vai servir para dar uma aliviada nesse sintoma. Então, se a pessoa está com uma taquicardia, se sentindo muito ansioso, não está conseguindo fazer as atividades da vida diária, essa medicação vai fazer com que esses sintomas sejam um pouquinho reduzidos, né, que eles reduzam para que essa pessoa consiga ter disposição para buscar até um psicólogo, para conseguir seguir a vida, para conseguir se cuidar. E aí, depois, com o tempo, a tendência é que essa medicação possa ser reduzida ou a pessoa pare de usar e ela fica mais para uso emergencial. Para momentos mais de crise, como eu falei, nesse momento que você já está com um esgotamento mental mesmo. E aí, passando para o próximo. E aí, nesse momento, acho que é importante a gente não ter esse preconceito, né, esse tabu, que é muito comum a gente ver, às vezes, psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra é coisa de doido, não vou não. Porque, como eu até falei para vocês, eu sou psicóloga, eu trabalho no fórum, né, não tem nada a ver, pelo menos, tem a ver com saúde mental, mas não tem a ver com ser maluco, com ser doente, né? Tem psicólogo em escola hoje em dia, tem psicólogo na assistência social, tem psicólogo do esporte, agora nas Olimpíadas, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas é importante para dar esse suporte para quem vai fazer, vai ter um desafio muito grande, né? Vai enfrentar uma situação de disputa, enfim, né? Então, o psicólogo, ele trabalha em várias áreas, e essa ideia de que só lida com maluco, com doido, é uma ideia já bem ultrapassada de uma pessoa que não está tão bem informada. Então, não faz nenhum sentido ter esse preconceito ainda hoje em dia, né? E o que é importante a gente entender é não achar que a gente está procurando um psicólogo, né, ou um psiquiatra, porque a gente é fraco, porque a gente não sabe lidar com os problemas, porque a gente tem dificuldade. Na verdade, todo mundo tem, né, dificuldades em algumas coisas, facilidades com outras, e a vida de todo mundo é feita de altos e baixos, né? Aqui eu coloquei esse desenho aqui que sobe, desce, mas a vida mesmo não é nem tão sobe e desce assim, dessa forma tão sincrônica, né? Às vezes ela sobe, desce, e fica um tempo aqui embaixo, aí sobe de novo, desce, sobe, fica um tempo lá em cima, tudo bem. Então, a vida tem altos e baixos, momentos bons e ruins. E a inteligência emocional é você perceber que você está num momento complicado, que está difícil para você lidar com aquilo está te estressando, está te abalando de alguma forma, e você buscar uma ajuda, um apoio. Isso não é ser fraco, pelo contrário. É você ser inteligente, é se conhecer, né, conhecer o seu limite, e não deixa de ser uma forma de autocuidado, né, de carinho consigo e com quem você convive também. Porque quando a gente não está bem, quem está ao nosso redor acaba sendo influenciado por isso. E aí, eu trago agora aqui, né, a segunda parte do nosso título. E aí, antes de entrar, queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque eu não estou vendo ninguém, só estou vendo o slide, então fica um pouco estranho. Não sei se eu estou indo rápido. Daniela, Tá tranquilo. enquanto a gente tem perguntando. Se tiver pergunta ali por Tem mensagem, pergunta? aí eu vou te falando, tá bom? Tá. Tem alguma já? Não, ainda não. Então tá bom. Então, agora falando um pouco
das habilidades socioemocionais, né? Eu trouxe um pouquinho do cuidado em saúde mental, né? Desse processo, do que acontece que a gente explode, tem um sintoma, uma crise de ansiedade, ou entra num quadro depressivo, né? De forma superficial, que eu tô falando aqui, claro que não dá para aprofundar, né? Não é tão simples assim. E agora, nesse segundo momento, eu vou falar das habilidades socioemocionais. O que são essas habilidades, né? São competências, né, que a gente tem e que fazem com que a gente consiga se sair bem diante de algumas situações, né? Por exemplo, uma dessas competências é o autoconhecimento. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe o que deixa a gente triste, o que deixa a gente feliz, como é que a gente reage diante de tal situação, como é que a gente reage ao estresse, se a gente percebe que toda vez que eu estou ficando mais ansioso, eu perco sono, ou eu sinto minhas mãos tremem. Isso é o autoconhecimento, né? E um pouco do autoconhecimento, que envolve muitas outras coisas. E aí, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue não controlar, mas lidar melhor com o que ele vem trazendo. Eu vou falar um pouco mais detalhado de cada um aqui, mas para não ficar repetitivo, eu já vou iniciar com o autoconhecimento mesmo. Então, o autoconhecimento é isso, é você se perceber, você saber identificar suas próprias emoções, né, o que te deixa triste, feliz, o que te irrita, reconhecer os seus pontos fortes, né, isso aqui eu faço muito bem, isso aqui é tranquilo para mim, mas também reconhecer os seus pontos fracos, entre aspas, né, as suas fragilidades, que todo mundo tem. Olha, isso aqui não rola para mim, isso aí vai ser muito complicado, isso vai me gerar uma tensão que eu não estou afim de lidar com ela agora, então eu não vou me expor a tal situação. E também traz autoconfiança, porque quando você se conhece, né, e você sabe como você vai agir, reagir, lidar com tal situação, você fica mais confiante, né, fica mais seguro, mais preparado para lidar. A autorregulação, que é basicamente o autocontrole. Então, quando você se conhece e você consegue controlar os seus impulsos, você consegue controlar o seu estresse, gerir o seu estresse. O que significa isso? Numa situação, às vezes, de um desentendimento com um colega, com um amigo, você compreender, olha, eu estou estressada porque ele me falou isso me ofendeu, mas eu vou responder de forma tranquila, não tem motivo, ele é meu amigo, né? Eu acredito que ele tenha feito isso por tal coisa, ele compreendeu errado tal atitude minha, e você se explica e tenta resolver aquilo de uma forma menos impulsiva e mais racional, mais autorregulada, mais controlada. Então, a autorregulação é mais ou menos isso. E aí, com isso, você tem autodisciplina, porque você está ali controlando alguns comportamentos seus, automotivação, e consegue também se planejar e se organizar melhor. Então, isso é a autorregulação, é um pouco, né, do que é a autorregulação, que é esse controle do próprio comportamento. Outra habilidade socioemocional é a consciência social. A consciência social é você reconhecer que você faz parte de um todo, né, de uma comunidade, de uma escola, de um grupo, reconhecer a diversidade que existe ali, ter empatia pelas diferentes pessoas e realidades, né, respeitar os outros, ter compromisso social, ser ético. E as habilidades sociais já diz respeito à sua habilidade em lidar com o outro. Então, tem a ver com a sua percepção social, a comunicação, você sabe se relacionar com grupos, com os outros, você sabe cooperar, você é assertivo. Ser assertivo é você ser direto, é você não ser nem passivo, né, de que escuta e não se coloca, e também não ser agressivo, de querer colocar sua opinião de forma impositiva. É você falar o que você pensa, né, e acha sobre algum assunto, sobre alguma situação,
ou sobre algo que você sente de forma clara, direta, sem ser agressivo, mas também sem se submeter, sem ser passivo. Enfim, trabalhar em equipe, isso tudo são algumas habilidades sociais. E, por último, né, as competências socioemocionais que eu estou trazendo aqui são várias. Então, eu destaquei essas 5, eu acho, para exemplificar, tá? Mas tem várias outras. A última que eu trago é a tomada de decisão. O que é isso, né? Como o nome já diz, de forma bem clara, é você decidir sobre alguma situação. Ao longo da vida, né, ao longo do dia, a gente decide várias coisas, desde pequenas coisas, o que eu vou comer, que horas eu vou tomar banho, será que eu vou assistir TV, eu vou estudar agora, será que eu vou prestar atenção na aula do MEP, ou eu vou jogar videogame, ou eu vou dormir, vou descansar, será que eu vou, enfim, para o trabalho caminhando, ou vou de bicicleta. Então, ao longo do dia, a gente toma várias decisões, algumas mais simples, mais fáceis, e outras mais complexas. E a importância de você tomar uma decisão de forma reflexiva, né? Depois de ter pensado sobre aquilo, avaliado os resultados, os problemas, tomar uma decisão de forma responsável, ética, considerando tudo que a gente já falou, né? As outras pessoas, o respeito ao próximo, considerando o seu autoconhecimento. Será que isso vai me fazer bem? Eu fazer tal coisa agora? Será que é bom para mim? Né? Então, a tomada de decisão seria a última etapa, e se você tem autoconhecimento, autorregulação, consciência social, né, responsabilidade com o outro, você com certeza consegue tomar uma decisão mais acertada, mais alinhada com o que você gosta, com o que você pensa, e aí tende a ser mais positivo para você. Então, a tomada de decisão é essa capacidade de identificar um problema, analisar, né, com base em quem você é, com base na sua responsabilidade ética e social, avaliar os resultados, refletir e decidir. Então, esses 5, né, fatores que eu trouxe, essas 5 competências, autoconhecimento, autorregulação, consciência social, habilidade social e tomada de decisão, são algumas competências que a gente pode desenvolver para facilitar ou para promover, para auxiliar na promoção do nosso cuidado de saúde mental. E aí, como que a gente faz para desenvolver, né, autoconhecimento? Eu vou trazer aqui algumas situações, algumas coisas que a gente pode fazer. E agora a gente entra numa terceira etapa, né, da nossa apresentação, que é já falando desses recursos terapêuticos, né? Um deles é a gente trabalhar a nossa autoestima. Claro que às vezes quando você vai num psicólogo, numa terapia, ele pode trabalhar isso com você, ver que você está precisando, né, trabalhar sua autoestima, que a autoestima, para quem não sabe, grosso modo, é o amor próprio. É você se aceitar, se respeitar, confiar em você, saber os seus limites. Então, você pode trabalhar isso em terapia, claro, de uma forma mais profunda, ou você pode, no dia a dia, tentar praticar coisas que vão promover a sua autoestima. O que vocês podem fazer para isso, então? Aprender a se colocar, né? Eu falei da assertividade ainda há pouco. Então, é você saber dizer não quando necessário, né? Se a gente percebe que uma situação não vai ser boa para a gente, né? Vai ferir algum princípio nosso, ou vai fazer mal até a nossa integridade física, a gente tem que ter esse autoconhecimento, como eu até já falei, de falar, não, isso eu não quero, ou para esse lugar eu não vou, isso eu não vou fazer, porque não vai fazer bem. Né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de dizer não, às vezes porque quer agradar, né? Porque quer parecer ser uma pessoa legal, né? Quer fazer com que o outro, quando a gente concorda ou aceita o que o outro está pedindo, de alguma forma ele fica satisfeito. E aí, às vezes, perceber que o outro está satisfeito com o que a gente está fazendo, né, por estar correspondendo à vontade dele, nos faz bem. Só que logo em seguida, a gente percebe que, no fundo, ter cedido àquela vontade, no fundo, nos prejudicou. E a gente só fez para agradá-lo, não trouxe nada
de positivo. Então, nesse sentido, seria importante ter falado, não, isso eu não vou fazer, isso não é bom para mim. Eu sei que, né, que você vai ficar chateado, você gostaria que eu fosse em tal lugar, mas para mim não vai dar, porque eu tenho um outro compromisso, porque eu tal. Então, é você saber se colocar. E isso não significa ser grosso, ser, né, estúpido, ser ignorante, mas ser assertivo, como eu falei. Outra coisa para promover nossa autoestima é a gente parar de se comparar com os outros. Então, cada um tem uma realidade, cada um tem uma aparência, cada um tem uma família, cada um tem uma subjetividade, que é essa forma de pensar e lidar com as coisas, né, de ser e de estar no mundo. Cada um tem um jeito de ser. Então, não adianta você se comparar, porque isso não faz o menor sentido, né? Hoje, nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas exibindo uma realidade que, às vezes, não é nem a dela própria, e outras que estão ali assistindo e querendo imitar, querendo ter igual, ou achando que minha vida tá muito chata, ó, fulana tá lá na praia agora, e eu tô aqui estudando. Então, não tem como comparar, porque, às vezes, até a realidade que a própria pessoa está postando ali, que a gente vê na rede social, não é exatamente o que está acontecendo. Não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo, né, como eu acabo lidando muito com relacionamentos, eu reparo muito, às vezes em rede social, uma pessoa posta uma foto lá com companheiro, namorado, marido, com a família, que seja, e com, né, um texto lindo, maravilhoso, ai, que felicidade, que alegria. Isso eu tô falando até de pessoas famosas, tá? Não tô falando de pessoas conhecidas, não. E aí passa ali 1 mês, 2 meses, às vezes uma semana, você vê que o casal terminou, que ela sofria violência doméstica, ou que um traiu o outro. Você fala, gente, 1 semana atrás tava tudo tão bem, mas estava tudo tão bem ali na rede social, né? Na realidade, não necessariamente. Então, a gente não sabe o que se passa na vida de cada um, né? E cada um é diferente, como eu falei. Então, não tem como se comparar. Outra coisa importante para a gente promover a autoestima é exercer novas habilidades. Então, buscar conhecer coisas novas, né? Habilidades novas, fazer atividades que a gente não está habituada, conhecer lugares, pessoas novas, se relacionar, manter um convívio social. Claro que com pandemia tem suas restrições, mas ainda assim dá para a gente conhecer pessoas, dialogar, trocar mensagens, né? Fazer uma ligação. Outra coisa que a gente pode fazer para promover a nossa autoestima em vez de ficar se preocupando muito no que os outros falam, né? Claro que pessoas que são importantes para a gente vão, às vezes, aconselhar, vão falar coisas que é bom a gente ouvir, considerar, né? Mas, às vezes, tem pessoas que não estão muito interessadas no melhor para a gente, ou, às vezes, até com boa intenção, falam, e a gente precisa ter esse filtro, né, para tentar compreender. E aí, se a gente tem, que eu falei lá atrás, autoconhecimento, autorregulação, barará, a gente consegue ter esse filtro mais apurado, de pegar o que é importante a gente acolher do que o outro está falando, aprender, usar para a gente, e o que é importante a gente não prestar atenção. Essa crítica é uma crítica vazia, não me pertence, não vou pegar para mim. Ele está falando, mas ele não sabe da realidade. Outra coisa é a gente valorizar as nossos pontos fortes, né? Todo mundo tem coisas que faz melhor, coisa que tem mais dificuldade, coisa que tem mais facilidade. Então, é você conseguir priorizar e focar nos seus pontos fortes, né? Claro, os pontos que são mais fracos, você pode exercitar, trabalhar, tentar melhorar. Mas não ficar olhando só para a dificuldade, para os seus pontos negativos. Valorizar também o que você tem de positivo. Isso tudo, né, dentre outras coisas, vai ajudar vocês a promoverem a autoaceitação, o autorrespeito e a autoconfiança, que é esse tripé, né, os 3 pilares da autoestima, do amor próprio. Outra coisa importante que vocês podem fazer
exercer o autocuidado. O que é o autocuidado, né? Como o nome já diz, né? É você cuidar de si. E aí o autocuidado pode ser um autocuidado físico, né? Você cuidar do seu corpo, dormir, descansar, fazer uma atividade física, se alimentar bem, às vezes até fazer um corte de cabelo, né? Um cuidado mais estético, pode ser considerado um autocuidado, né? Não deixa de ser, se você está fazendo aquilo numa forma de ter um tempo para você, com prazer, com alegria. Outro tipo de autocuidado é o cuidado emocional, que é muito do que a gente está falando hoje aqui. Então, é você cuidar de como você lida com estresse, se você fez uma atitude que você depois avaliou como, né, errada, ou que você não tem achado legal, se você consegue ter autocompaixão, se perdoar, se você tem coragem, se você é uma pessoa positiva. Então, isso tudo é uma forma de autocuidado emocional, né? Priorizar sempre a positividade, a coragem. O autocuidado social tem a ver com, né, a nossa relação com o meio. Então, é você saber, né, que pode pedir ajuda, você dar e também receber, né, dos outros, seja uma palavra, um conselho, né, um presente, um suporte, um apoio. É você poder ser ouvido, né? Você manter relações saudáveis, e aí sejam relações de amizade, relações afetivas, amorosas, relações familiares. Isso tudo é uma forma de autocuidado social, né? Um autocuidado relacionado à relação com o outro. E tem também o autocuidado chamado de espiritual, que aí tem a ver com a sua conexão com você e com alguma força maior que você acredite, né? Seja o nome que você dê, que a sua religião dê. Então, é você se meditar, você se conectar, ficar em silêncio, né? Orar, rezar, estudar, às vezes, algo relacionado a esse aspecto espiritual, né? Tem gente que estuda yoga, enfim. Então, estudar é uma forma de cuidar também do seu lado espiritual. E aí, como eu falei um pouco da positividade, rapidamente, eu trouxe aqui a questão da positividade tóxica. O que significa isso, né? Isso também acaba sendo muito incentivado pela rede social, né? Na rede social, você posta uma foto, alguma coisa acontece, você conta uma situação, e as pessoas têm logo uma palavrinha mágica ali para colocar, para tentar te pôr para cima. Claro que às vezes a pessoa faz isso com toda a boa vontade, mas uma positividade vazia, né, que não tem empatia, acaba às vezes na prática não servindo muito para outra pessoa que está ali. Então, por exemplo, se a gente perde um ente querido, né, com a pandemia isso aconteceu muito. Muitas pessoas queridas né, adoeceram e acabaram não resistindo. E aí, se você chega para a pessoa que acabou de passar por essa situação, você fala assim, pensa coisa positiva, seja positivo, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas talvez não seja adequado. Mas algo do tipo, você nem era tão próximo dessa pessoa, né? Quando ele era vivo, você nem ligava. Isso não é uma forma de conforto, né? Às vezes a pessoa está equivocada ao tentar confortar dessa forma. Então a gente tem que mostrar empatia. Falar, olha, eu entendo que você perdeu uma pessoa querida, eu imagino que seja muito difícil, né? Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar, né? É normal que você se sinta triste, né? Você está num momento de luto, essa pessoa era querida, certamente ela vai fazer muita falta, mas eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu posso te dar um apoio. Então, é sair dessas palavras prontas e feitas e que, às vezes, em vez de ajudar a pessoa, deixam ela mais para baixo ainda, e realmente oferecer um apoio, um suporte, uma escuta. Então, quando eu falo aqui atrás, né, do autocuidado,
de você ser positivo, não é isso, de acordar da cama, tá tudo bem, tô feliz, né? A pessoa está desempregada, não tem o que comer, conjuntura, né, econômica, social, tá péssima, e a pessoa vai lá, eu tô feliz, vou meditar, não é isso, não é essa coisa, né, superficial. Uma coisa não exclui a outra, você pode ficar feliz nesses momentos, meditar, fazer yoga, enfim, se cuidar, mas você tem que ter empatia com você, com os outros, né, e com as diferentes realidades que a gente vê aí. E agora, eu vou entrar numa parte já perto do final. Tem alguma pergunta aí, Saulo? Daniela, tem uma pergunta assim do Marcos Henrique. Ele pergunta como melhorar o temperamento humano no meio da pandemia. Então, na verdade, quando você fala de temperamento, talvez você... É porque a personalidade da gente, né? Quando a gente fala a palavra personalidade, dentro da personalidade tem o temperamento e o caráter. O temperamento é aquilo que já nasce com a gente, né? Desde bebezinho, esse bebezinho é mais tranquilo, esse bebê é mais agitado, né? Mais inquieto, ele chora muito, chora pouco. Então, o temperamento é essa característica que a gente nasce com ela, né? Mais genética. E o caráter é a parte que é construída socialmente, com as relações, né? Como a gente aprende com o pai, com a mãe, com as pessoas que a gente se relaciona. Isso tudo forma a personalidade. E aí, ao longo da vida de cada um, de cada pessoa, a gente passa por situações que vão fazendo a gente aprender coisas, a sentir coisas, a conhecer coisas, e isso é muito individual, né? Porque por conta desse temperamento e desse caráter, né, que forma a nossa personalidade, a gente tende a reagir às coisas de uma forma ou de outra. Então, isso tudo vai influenciar. E aí, quando você pergunta o que a gente pode fazer como é que foi a pergunta exatamente? Para o temperamento. Ele pergunta como melhorar o temperamento humano no meio da pandemia. Então, quando você fala em melhorar o temperamento humano, eu imagino que você esteja querendo saber como a gente faz para ficar bem, né, diante desse contexto. E aí, tudo dependendo, como eu te falei, dessas características de nascimento, das coisas que a gente aprendeu com a nossa família, né, nossos responsáveis, nossas relações com amigos, pessoas, na comunidade que a gente vive, a gente vai responder de uma forma. E aí, a forma da gente lidar melhor, né, claro que considerando que algumas pessoas vão ter mais dificuldades e outras não, é tentar praticar isso tudo aqui que eu estou trazendo. Tentar se conhecer, né, ter controle dos impulsos, ter consciência e habilidade social, tomada de decisão, autoestima, autocuidado. Então, é você praticar uma atividade física, que pode ser uma caminhada na rua, né, que você tem tanto distanciamento, é um lugar arejado e é gratuito. Você pode tentar dormir, se alimentar bem, né, tentar se envolver em atividades diferentes, aprender uma habilidade nova, né, aprender a fazer artes manuais, fazer algum esporte que você nunca praticou, buscar conhecimento, contato com a natureza, meditação. Então, isso tudo aqui que eu estou falando são formas de a gente ficar melhor num ambiente estressor. É mais ou menos isso? Daniel, tem mais uma pergunta aqui. Você quer continuar e eu te passo no final, ou você quer que já te passe? Não, pode passar. Espera aí só um minutinho que agora a pergunta subiu. Espera aí. E aí, só para finalizar, então, outra pergunta, né, algumas coisas que você pode fazer para melhorar são isso que eu falei, mas se você perceber que esse estresse está intenso, essa angústia, esse mal-estar está muito intenso, é o que eu falei lá no início. Aí tem que buscar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, né, às vezes de um psiquiatra, né? Não adianta também você só fazer atividade física, só tentar
meditar, enfim. E se você vê que não está funcionando, é porque às vezes você precisa de algo a mais. Perfeito, Daniele. O Marcos Henrique respondeu que sim, foi respondida a dúvida dele, tá bom? Uhum. O Arthur Almeida, ele perguntou para você, como você aceita os seus erros com mais responsabilidades e aceitação? Então, como eu tenho que repetir isso sempre, porque subjetividade, psicologia é tudo muito individual, né? Mas como fazer para a gente aceitar os nossos erros? Eu acho que é tudo por isso aqui, ó, autoconhecimento. Quando você erra, você reconhece que errou, aí você já tem que começar a avaliar que aí tem uma característica positiva, né? Você reconhecer um erro, isso não é fácil. Então, você está reconhecendo o erro. Como você vai fazer para que esse erro não se repita? Né? E aí você vai trabalhar isso como um aprendizado. Então, não tem como a gente não errar. Todo ser humano erra, todo ser humano é falho, né? Inclusive, o errar e acertar também são conceitos relativos. Né? Às vezes que para você é errado, para outra pessoa é certo, mas seja lá o que for que você está chamando de erro, né, faz parte da vida humana. Então, é conhecer esse limite, né, faz parte. Eu vou errar de vez em quando, né? A gente está falando aqui de um pré-vestibular. Às vezes você errou uma questão da prova, está sendo uma coisa bem prática, né? E aí você fica com raiva. Nossa, como assim? Eu sabia, eu errei. Mas às vezes você ficou nervoso, às vezes faltou atenção, você desconcentrou, ou às vezes tinha alguma pegadinha. Então, é compreender que o erro faz parte, né? Aceitar que você erra, que você sofre, que você fica triste, reconhecer esse sentimento, e aí, numa outra situação semelhante, sabendo que da outra vez você fez errado, tentar agir de uma forma diferente. E aí, se for numa situação de prova, tentar ficar mais concentrado, né? Às vezes, se você estava muito disperso, tentar focar, fazer algum tipo de... Aí eu vou trazer um pouco para o final, de meditação, de exercício respiratório, para ficar mais concentrado. Então, usar sempre o erro como um aprendizado e buscar uma mudança, fazer algo diferente da próxima vez. Daniela, a Manuela, acredito ser nossa aluna, e ela também levantou a mão. Acho que ela quer fazer uma pergunta para você. Manuela, você pode perguntar, por gentileza? Manuela? Não sei se ela está nos ouvindo, mas ela fez uma observação para você, Daniela. Ela fala o seguinte: ter falado sobre a questão de não lidar com o problema e consolar de forma rasa foi muito legal. Às vezes a pessoa vai na boa intenção e acaba só magoando. Foi uma pergunta, uma observação. Uhum. É isso. E aí eu trago isso aqui como uma reflexão mesmo, não é na intenção de criticar, né? Tudo que eu estou falando aqui é para a gente trazer para a gente, né? E aprender e tentar ver o que é possível fazer diferente, né? Às vezes a pessoa também não percebe que ela é como a Manuela falou, né? A pessoa acha que está ajudando, então também não adianta você ser grossa, ignorante e falar, nossa, não me ajudou em nada você falar isso, né? Ai, que vazio, que conselho fútil que você me deu, isso também não vai resolver. Então, reconhecer, né, que a pessoa está ali numa boa intenção, mas saber que a gente, quando for fazer isso para uma outra pessoa, a gente pode fazer de uma forma diferente, de uma forma mais empática, né, e menos superficial. Agora que já, né, para a terceira parte, essa parte final da apresentação, eu trago algumas coisas mais práticas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, em casa, né, de graça, não precisa de nada, só do corpo de vocês, que é exercício respiratório, né, esse primeiro, e aí, essa terceira parte é o que eu chamo de recurso terapêutico. Então, o exercício respiratório seria um recurso terapêutico para cuidar, né, da saúde mental, para lidar com uma situação de estresse, de ansiedade. Mas sempre lembrando que quando eu falo, quando eu estou falando aqui desses recursos, né, dessas coisas mais fáceis de fazer, é para quem está num estresse mais
mais brando, né? Mais natural, de uma situação ali do dia a dia. Agora, quando é um estresse intenso, uma angústia, uma ansiedade intensa, precisa realmente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, 3 exercícios de respiração que eu trago aqui. É mais fácil que você faça deitado, que é esse desenho que está aqui em cima, né? Mas dá para fazer sentado também, que é você fazer a respiração do bebê. É você inspirar pelo nariz e soltar a respiração também pelo nariz, mas ao inspirar, a sua barriga sobe, então você pode deitar, colocar a mão em cima do seu abdômen, puxar a respiração, inspirar, e aí a barriga vai inchar lá no alto, e quando você expirar, soltar o ar pelo nariz, a sua barriga vai diminuindo, vai afundar. Então, essa respiração, né, abdominal, é a respiração que o bebezinho faz. Se você tiver num momento mais agitado, mais tenso ou mais ansioso, quiser um relaxamento, melhorar o foco, acalmar, você pode fazer isso aqui alguns minutinhos do seu dia, que é basicamente inspirar e expirar, mas com a mão na barriga, sentindo a barriga subir e levantar, porque a tendência é a gente respirar pela parte mais superior aqui do peitoral. Mas a respiração ideal para acalmar seria a abdominal. Por isso a importância de botar a mão na barriga. Outra respiração, outro exercício respiratório, chama respiração quadrada. Essa respiração, para algumas pessoas, é um pouco incômodo. Então, se você tentar fazer e sentir que não está muito confortável, que, né, você se sente com falta de ar, não faça, porque isso aqui é para ser positivo, né, prazeroso, para acalmar e não para gerar incômodo, estresse. Então, você vai inspirar, né, puxar o ar, sempre pelo nariz, por 4 segundos, conta mentalmente até 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar, retém o ar, com o pulmão cheio, né, com aquele ar que você expirou por mais 4 segundos. Depois você solta o ar por 4 segundos pelo nariz. E aí, com o pulmão vazio, você espera 4 segundos. Então, por isso que é a respiração quadrada, porque é 4 inspirando, 4, né, com o pulmão cheio, 4 expirando e 4 com o pulmão vazio. Mas lembrando que essa é um pouquinho mais difícil, então às vezes quem já tem ansiedade, né, quem sente falta de ar quando está nervoso, não é bom fazer essa, tá? A ideal, eu acho que para quem está iniciando, né, para vocês todos, a ideal é essa primeira. E a última respiração é diafragmática, que é um pouco mais tranquila que a quadrada, mas um pouco mais difícil do que a do bebê aqui de cima. Então, na diafragmática, você vai sentar de uma maneira confortável também, vai inspirar pelo nariz, contando até 4, aí vai segurar o ar, contando até 2, já um tempinho menor, e aí vai soltar o ar pela boca, contando até 6. Então, essa daqui você vai inspirar pelo nariz, segurar um pouquinho o ar e soltar pela boca. E aí, observe que a inspiração é menor e a expiração é maior, justamente para promover o relaxamento. Tá? Mas se vocês forem tentar, eu sugiro essa primeira aqui, que é a mais simples. E que com certeza não vai trazer nenhum mal-estar, nenhuma dificuldade. Outra prática boa também é a atenção plena. É mindfulness, o nome em inglês, né? A atenção plena é basicamente você fazer as atividades que você tem para fazer, mas de uma forma mais atenta, menos dispersa. E aí, se você quiser exercitar isso, né, no trabalho, é você tirar 15 minutinhos, planejar o seu dia antes de começar qualquer tarefa,
a cada 90 minutos, né? Mais ou menos isso. Fazer pausas, respirar, tomar um café, fazer um lanche. É você fazer as coisas com mais calma, né? E aí, no momento que você está trabalhando ou estudando, no caso de vocês, foca ali no que você está fazendo, no estudo, né? Dá atenção para aquilo. A atenção da gente, naturalmente, com o tempo, vai se esgotando, né? De fazer a mesma atividade. Percebeu que está sem foco? Faz uma pausa, dá uma volta, faz um lanche, às vezes alonga um pouco, depois volta. Uma prática agora de atenção plena bem conhecida, né, relacionada à comida, um exercício de atenção plena, é a meditação do chocolate. É você pegar um chocolate, mas pode ser qualquer outro alimento, e aí você vai tentar comer aquele chocolate com a maior atenção e foco naquilo que você está fazendo possível. Então, você vai pegar o chocolate, vai sentir com as suas mãos, né? Como é que é aquele chocolate, qual o formato, qual a textura, se ele está duro, se está mole, se é áspero, se é lisinho. Aí você pode sentir o cheiro, se o cheiro é agradável, quais os outros cheiros que tem ali, se tem algum amendoim, alguma castanha, algum recheio. E aí dá uma mordida, sentir a textura na boca. Então, a atenção plena é você fazer as coisas com calma, né, a grosso modo, bem devagar e com foco naquilo, sem estar comendo, mexendo no celular e falando com alguém, estudando e respondendo uma mensagem. Então, é você ter esse momento de fazer uma coisa de cada vez. Isso é um exercício, né? No mundo de hoje em dia é bem difícil a gente ver alguém que seja assim tão focado em fazer algo de uma vez, mas é sempre bom a gente ficar atento se a gente não está fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, né? E focando. Isso não deixa de ser uma forma da gente se observar, se autoconhecer e poder regular, né? Essas atividades que a gente tem no dia a dia. Tem a meditação em si, que é você... Eu vou falar um pouco mais, então vou até pular agora. E aqui em situações de conflito e estresse, né? Ao invés de você já reagir de uma vez, né? E no impulso, é você tentar focar, respirar e ser mais racional e menos impulsivo. Essa calma, né? Eu responder aqui de uma forma grossa, essa pessoa não vai resolver nada, só vai piorar a briga, né? Ela já está estressada, então deixa eu tentar manter minha calma para que a situação termine de uma forma melhor. E aí a meditação, eu vou falar aqui no próximo. O que é a meditação, né? É você ter um momento, né, de silêncio para você poder se conectar com os seus sentimentos, seus pensamentos, com o que você está sentindo, o que está passando na sua cabeça. Então, nada mais né, explicando de uma forma simples, claro que tem vários conceitos, várias linhas de meditação, mas de uma forma simples, é você tentar sentar de uma forma confortável, né, com a coluna ereta. Geralmente a gente cruza as pernas como está aí no desenho, deixar os braços relaxados e ficar em silêncio, respirando, né? E aí é bom fechar os olhos, porque a gente tira esse estímulo visual, né? Se a gente fica de olho aberto, aí passa uma mosca, a gente olha, aí passa um cachorro na rua, a gente olha, e a gente acaba distraindo. Então é fechar os olhos para se conectar com a gente mesmo, né? Com o nosso interior e ficar prestando atenção. Como que está a minha respiração hoje? Está lenta? Está curta? Porque eu estou nervosa, estou agitada? Como é que estão meus pensamentos? Está vindo um monte de pensamento na minha cabeça? Ai, tem conta para pagar, tem que fazer o dever de casa, tem que estudar tal coisa. Ou minha cabeça está mais tranquila? Como que estão os meus batimentos cardíacos? Então é só ficar em silêncio e sentindo. Preste atenção na respiração, os pensamentos, os batimentos cardíacos. Estão tranquilos? Está acelerado?
no próprio corpo. Eu estou com alguma dor no meu corpo, né? Então, a meditação, principalmente no início, né? É basicamente isso. Você sentar, ficar um tempinho ali, o tempo que for confortável para você. Seja 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Aí não tem um tempo certo, é o tempo que for confortável. E a meditação, o que ela promove, né? O que ela ajuda? Ela reduz o nervosismo, o estresse, auxilia no tratamento da depressão, ansiedade, né? Justamente porque ajuda a gente a controlar esse estresse, esses sintomas físicos, né? Do estresse, de taquicardia, de agitação. Ela amplia, melhora a concentração, ajuda a gente a se autoconhecer, né? Porque a gente percebe, hoje eu estou mais agitada, hoje eu estou mais tranquila. Contribui com o sono, controla a pressão arterial, a dor. E aí, isso tudo tem até uma explicação científica, né? Uma psiquiatra, né, estudante de saúde mental, doutora em psicologia, ela estuda a meditação e ela disse isso aqui em um dos artigos, né? Que a gente fica mais atento e presente, ou seja, quando a gente medita, a gente pratica a atenção plena, que a gente passa a ficar mais atento ao presente. E aí os níveis de estresse, né, de medo, de ansiedade, eles reduzem, porque tem, inclusive, uma alteração na estrutura da área das amígdalas, que são as responsáveis pelo medo, pela ansiedade. E aí essas pessoas que meditam, elas têm a amígdala menos ativada. Então, é como se elas tivessem menos medo, menos estresse, menos ansiedade. Ela ficasse mais sóbria, mais tranquila. Aumenta também a produção de neurotransmissores, né, deixando a gente mais calmo, né, com uma sensação de prazer. Aumenta também a produção dos neurotransmissores que regulam o humor, então a gente fica mais bem-humorada, né, a questão da dor também. Enfim, aumenta também a espessura da massa, que não dá para ver, mas é da massa cinzenta do cérebro. Então, a meditação acaba trazendo, além do benefício de acalmar ali naquele momento, vários outros benefícios até a longo prazo. E aí, já agora para finalizar de verdade, eu trago mais uma vez essa lembrança de que recursos terapêuticos, né, você fazer uma meditação, exercícios de respiração, fazer atividade física, aprender uma habilidade nova, tocar um instrumento, ler um livro, conversar com um amigo, isso tudo são recursos terapêuticos, né? São coisas que você faz e que vai ter uma função terapêutica positiva ali para você. Vai te deixar mais tranquilo, mais calmo, vai te fazer bem, né? Mas isso não é terapia. Então, se a situação da sua ansiedade, seu mal-estar, né, de angústia, de estresse, taquicardia, tá intenso, não adianta só isso. Você precisa buscar ajuda profissional, uma ajuda específica. Então, os recursos terapêuticos, eles são um apoio, né, seja para quem ainda não está em estresse intenso, ou seja para quem está em estresse intenso, fazendo acompanhamento médico, psicológico, e faz isso como um suporte, como um algo a mais. Ele sozinho, para quem está com muita ansiedade, muito estresse, muita angústia, ou está com depressão, não funciona sozinho. Então, é importante fazer essa diferença. E é isso. E aqui eu trago só um pedacinho de uma música que fala justamente sobre a questão do tempo, da pressa, né? Uma música do Lenine. A gente acaba tão acelerado, fazendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes é preciso parar para fazer nada. Parar para respirar, parar para se ouvir, parar para cuidar de si. E isso também é uma forma de ficar com a saúde boa, a saúde mental. Isso saiu? Está saindo. Agora vai ser. Perfeito. Pronto. Professor Daniel, mais uma vez,
uma excelente apresentação. O MEP aí agradece, junto com o PVC. Sem perder o foco, eu queria, antes de abrir para outras perguntas, apresentar alguns professores que estão aqui presentes, né? A professora Abigail, podia dar um olá para a gente aí, por gentileza. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um prazer enorme rever alguns, conhecer a outros. Eu sou a Abigail, sou professora de língua portuguesa. Estou vendo gente que estuda comigo em outros lugares. Estou vendo Tafne, estou vendo Denner. Estou feliz de vê-los aqui. Trabalho com língua portuguesa. Cheguei um pouco atrasada, tive uns problemas tecnológicos aqui, mas consegui chegar. Quero aproveitar e parabenizar a Daniela. Maravilhosa a sua fala. Muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, e aproveito para dar um depoimento como paciente de saúde mental, né, que faço tratamento terapêutico com psicologia e faço ainda, estou terminando a parte de medicamento, mas ainda faço tratamento com psiquiatria, e falo isso com muita tranquilidade porque não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, eu precisei de muita ajuda no final do meu doutorado, ainda estou precisando de ajuda por conta das consequências do doutorado e da vida, né, de mãe solo, de trabalhadora e de todas essas situações que a gente está vendo. E uma das coisas que eu aprendi e que a Daniela foi muito feliz em repetir hoje é que se nós não cuidarmos de nós, se nós não fizermos da nossa vida, que nem o Marcos brincou, a nossa artista, se nós não fizermos da nossa vida poesia, se nós não olharmos para nós dessa forma, nós não conseguiremos fazer pelo coletivo o que nós podemos fazer. Existe uma diferença entre olhar para nós com o egoísmo do mundo que a gente está vivendo nesse momento, desse mundo competitivo e egoísta, e olharmos para nós como uma peça fundamental para que esse coletivo funcione. Nós somos indispensáveis para o coletivo e a gente tem que pensar assim. E foi uma das grandes aprendizagens que eu tive nesse processo terapêutico que eu ainda vivo, e que eu sou absolutamente fã, tenho um respeito imenso pelos profissionais de saúde mental, e acho que é muito importante fazer esse depoimento pensando que é muito comum o preconceito, é muito comum a gente ver pessoas esclarecidas. Eu escutei de muita gente, será que não está faltando na tua vida um pouco de cerveja? Ou não está faltando um pouco na tua vida, sei lá, sair para noite, coisas do gênero? Não é porque você tem as suas limitações de mãe que você está precisando de um remédio. Eu falei, vocês estão confundindo as coisas. E a tua fala final sobre, né, recursos terapêuticos e psicoterapia foi muito feliz em fazer esse fechamento. Então, eu estou falando até demais para variar, mas eu queria só aproveitar e fazer essas observações, porque eu achei extremamente feliz para o momento que a gente está vivendo aqui como pré-vestibular, como cidadãos que estão passando por uma pandemia, por uma mudança muito drástica dentro da nossa sociedade, né, de hoje, por exemplo, ver profissionais gabaritados tendo que ganhar vida vendendo bombom dentro de... Não é uma situação indigna, mas é uma situação que não condiz com o preparo de determinadas pessoas. Um pai de família vendendo bombom dentro de um edifício de salas comerciais, sendo que ele tem condições de fazer outro tipo de exercer outro tipo de profissão. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a situação que a gente está vendo e entender a nossa importância. Nós somos importantes. O tempo inteiro a sociedade tenta dizer para a gente que nós não somos aquela coisa da música do Cazuza, grande pátria desimportante. Nós não somos desimportantes. Nós somos importantes, sim. Por isso a nossa saúde mental ela é tão relevante. Mas nós não podemos achar que nós somos o centro do universo e cair nessa esparrela desse capitalismo insano
que tentam o tempo inteiro nos massacrar. Então, a gente está vivendo um momento muito sério, e essa fala da Daniela foi extremamente feliz. Então, eu até me empolgo, eu tenho que parar de falar, que eu falo demais, né, Zezinho? Não fala não, fica quieto, Marcos, fala essas partes não, deixa isso quieto, não abafa o caso. Então, obrigada pela oportunidade maravilhosa que eu tive hoje de ouvir a Daniela, de rever alguns, de conhecer a outros, e vamos ver como é que vai ser a nossa vida juntos até o final do ano. Um beijo para todos. Abigail, muito obrigado aí pelo depoimento. A professora Adriana, eu acho que ela entrou, mas acabou caindo, saindo. Zezinho, nós temos uma ex-aluna do movimento também, né, do PVC. Eu gostaria que, se fosse possível, ela se apresentasse. É a Audrey, né? Se ela estiver presente, podia dar um olá para a gente aí. Olá, gente, eu não vou conseguir ligar minha câmera, que ela tá Sem um problema. probleminha, mas eu vou falar. Eu também, no meu início da faculdade, eu tive ansiedade, acho que foi onde minha ansiedade gritou, né, que foi na primeira semana de prova, eu fui parar na emergência do hospital com a minha pressão a 21, por causa de ansiedade. Então, assim, e era muita gente falando, então você vai ter que trancar a faculdade, ou você tá assim porque você não sai, você tá assim porque você precisa arrumar um namorado, e não é assim, sabe? E aos poucos eu fui parando, voltando, falei, poxa, eu tô realizando meu sonho de estar na faculdade, né? Então, fui focando mais, não, acho que fui conseguindo controlar. Até hoje a gente tem algumas crises de vez em quando, né? Porque é uma coisa que vai continuar com a gente, né? O resto da vida. Mas hoje já sei controlar mais do que eu controlava, do que lá quando começou, sabe? Então, assim, é um assunto que é sempre bom estar falando, né, pautando, porque eu acho que hoje é uma das doenças que mais, né, mais nos ataca hoje em dia. Só para complementar rapidamente o que a Abigail e a Audrey trouxe, a gente fala muito saúde mental, né? Eu botei no próprio tema saúde mental e parará, parará, mas até, eu espero, né, que com o tempo a gente possa falar só em saúde, porque a saúde já engloba o físico e o mental. Mas como a gente acaba tendo esse preconceito, né, com a saúde mental, foca só em cuidar da física, né? A gente precisa fazer ainda essa distinção. Mas o ideal é a gente passar a entender a saúde de uma forma global, como física, mental, social, enfim, com todos os seus aspectos. Daniela, eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? Eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, né? Vamos dizer assim. Charles Darwin falava da evolução, né? O pai da evolução. Ele fala que nós já nascemos evoluindo. Uma fala dele. Aí eu vou citar do outro lado da minha outra formação, que é o Albert Einstein, que fala que o universo está em expansão. Então, ele também está evoluindo. Então, nós, como sociedade, eu também acredito que a gente está sempre evoluindo. Só que nós temos o nosso time, nosso tempo de evolução. Existe coisa, Daniele, que no decorrer da nossa história, que pode acelerar esse processo de evolução. Pode ser uma guerra, infelizmente, a guerra acelera esse modo. Pode ser uma catástrofe ambiental. E agora, nós estamos vivendo uma pandemia. Dentro da psicologia, como lidar com essa evolução? Aceleração da evolução, melhor se dizendo assim. Porque eu acho que é um lado que tem causado grande perda para a nossa sociedade. Nós estamos em um processo de mudança. Para você parar para pensar, até em 2020, nós estávamos dentro da sala de aula, no PVC ali, no nosso cantinho, entendeu? Olhando para 20, 30, às vezes 60 alunos naquela sala de aula, e de repente, estalou o dedo, tudo mudou. E foi uma mudança rápida. Será que o ser humano está pronto para mudanças rápidas? Ou essas mudanças rápidas, conforme eu citei, dá um choque na gente muito grande, às vezes a gente se embola tudo, e aí cai na faculdade, cai no doutorado, cai tudo isso que nós falamos aqui. É isso. Então, qualquer mudança brusca, né? Até uma mudança brusca boa,
né? Às vezes a chegada de um filho que você esperou, que você deseja, qualquer mudança brusca desestabiliza, né? Porque é uma novidade, então traz sentimentos, sensações, né? Coisas que você nunca lidou, nunca lidou, vai precisar lidar. Enfim, não sei nem se estou falando português certo, mas assim, coisas que você nunca se deparou, vai precisar se deparar. E então isso desestabiliza. Então, tudo que é de uma forma mais brusca tende a, num primeiro momento, te desnortear. Né? E assim foi com a pandemia. No primeiro momento, meio que parou tudo. Os professores não podem dar aula, ninguém trabalha, né? Como é que a gente vai fazer sem poder ir para a rua? Mas com o tempo, a gente, como ser humano, né, inteligente que a gente é, e adaptativo, a gente vai observando, a gente vai acalmando, né, vai assimilando aquela informação e aí vai trazendo ferramentas. E muito também na relação com os outros, vai discutindo. Ah, aqui em casa eu tenho feito assim para distrair as crianças, aqui na minha escola a gente está fazendo dessa forma. Aqui nos meus estudos eu organizei dessa maneira, dividi a casa de tal forma para cada um ter o seu trabalho e seu espaço, sem um atrapalhar tanto a rotina do outro. Então, depois daquele momento de desestabilidade que gera, às vezes, né, esses sentimentos mais intensos, a tendência, às vezes sozinho, às vezes com suporte, às vezes com a ajuda do outro, ou de um profissional, é a gente assimilar e começar a lidar com aquilo de outra forma, aprender a lidar, né, se adaptar, criar mecanismos. Então, acho que na pandemia, em qualquer situação, acontece mais ou menos nesse sentido. E aí faz parte, quando você tem instrumentos, rede de apoio, autoconhecimento, né, tem algumas ferramentas, isso vai favorecer, isso vai ser mais fácil ou mais difícil para você se adaptar. Depende da realidade também, né, de cada um. Perfeito, Lena. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, acho que nós podemos encerrar agora. Mais uma vez agradecer a presença de todos os nossos alunos aí, a Abigail, o Zezinho, a Audi, e principalmente a palestra aí, o momento, né, de ensinamento, Daniela, e conforto também, né, porque essas palavras ela também servem de conforto para nós que já estamos aí no mercado de trabalho, mas principalmente para essa galerinha que está começando aí, tem um mundo para poder enfrentar. Então eu agradeço aí, eu acho que foi muito bom esse bate-papo aí, e agora vamos dar seguimento no resto da semana aí. Mais uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada a todos, desculpa qualquer coisa. E eu estou à disposição, qualquer coisa, Zezinho, né, me passa os contatos, se alguém precisar de algum suporte, alguma orientação. Deixa eu aproveitar, já que você falou meu nome, me permita, Saulo, peço licença, boa noite, Abigail. Sim, claro. Foi bom ouvir seu testemunho, sempre muito sintonizado. Aí a gente fica provocado. Falou de Darwin, falou de Einstein. Ainda nesse contexto de Brasil, ainda tem um catalisador que não ajudou a harmonizar as coisas e provoca mais a gente para ter dificuldade de superar isso. Vocês sabem de que eu estou falando. Então, isso dificulta muito. Os formadores de opinião têm que ter essa responsabilidade diante de uma crise, né? Ajudar a sociedade a superar. Que bom que nós temos ferramentas da psicologia, os cientistas, embora neguem, que ajudam a gente a caminhar e superar isso. Bem, dito isso, a professora, a psicóloga Daniela falou de escuta. Foi uma palavra que me chamou muita atenção. Os alunos que estão na sala, ela, se procurarem, ela vai poder ouvir, porque essa dimensão de mundo pós-moderno, essa dificuldade toda colocada aqui, o MEP tem, então, essa dimensão da assistente social, da pedagoga, da psicóloga, que pode ajudar a gente a fazer superação. Então, pode nos procurar. Tá? Se você, hoje, até por timidez ou por outra coisa, não quis fazer a pergunta, nos procure, e a escuta aqui é essencial. Saulo, obrigado pela condução brilhante. Obrigado, Daniela.
De fato, você trouxe um material que a gente poderia replicar num outro momento. Muito bom, muito atualizado e numa fala muito leve, mas que tocou os nossos corações. E amanhã tem mais. Uma boa noite. Eu vou pedir licença. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.